Olá, turma! Aqui quem fala é o professor Alexander. Nesse vídeo a gente vai continuar esse nosso curso de pesquisa operacional. Vamos falar sobre algumas equações, né? Equações para calcular as probabilidades do estado no equilíbrio e também equações para calcular o tempo médio de retorno, tá? Então vamos começar com a probabilidade de estado no equilíbrio. No primeiro momento, só para lembrar, a gente vai considerar que as nossas cadeias de Markov são ergódicas. E aí a gente sabe que quando elas são ergódicas, todos os estados são recorrentes e aperiódicos. Quando isso acontece, quando a gente tem essa característica, à medida que a gente passa para novas transições, né? À medida que a gente vai considerando cada vez mais transições, as nossas probabilidades absolutas elas vão tendendo a um valor. Então isso que a gente observou naquele problema que a gente viu do jardineiro, em que a gente tinha uma cadeia de Markov ergódica. Então, à medida que a gente tem lá P elevado a 10, P elevado a 20, P elevado a 100, à medida que a gente aumenta o número de transições, a cadeia de Markov ela tende a ter um valor constante, a partir do qual ela não se altera mais, e nesse caso a gente tem uma probabilidade que não se altera. E aí a gente chamou essas probabilidades de probabilidade de estado no equilíbrio. Então, por definição, né, significa aqui, considerando que π represente essa nossa probabilidade do estado J, tá? Quando que ela vai representar uma probabilidade no equilíbrio? Quando a gente está tendendo essas nossas transições a infinito, a um número muito grande. E aí a gente usa, né, pega o nosso A, que representa a nossa probabilidade absoluta, esse vetor A, que representa a probabilidade absoluta, a gente tende as transições a infinito. Então eu quero calcular o A100, o A1000, o A infinito, que é uma probabilidade absoluta quando eu faço muitas transições. Então nesse caso eu vou ter a minha probabilidade de estado no equilíbrio, que a gente está representando pela letra π, tá? Então, J é o estado, T é o número de transições. Então, vamos considerar que π é esse vetor contendo as probabilidades de estado no equilíbrio. Então, π ele é um vetor π1, π2, π3, onde π1 é a probabilidade de estar no estado 1 no equilíbrio, π2 é a probabilidade de o sistema estar no estado 2 no equilíbrio, π3 é a probabilidade do sistema estar no estado 3 no equilíbrio. Lembrando que equilíbrio é depois de muitas transições, quando o nosso sistema não se altera mais. A nossa cadeia de Markov ela não se altera mais. Assim, como essas probabilidades são independentes da condição inicial, e essa também foi uma definição, quando o sistema chega no estado de equilíbrio, aquelas probabilidades absolutas, elas independem de qual tinha sido a probabilidade inicial. Então, independente de qual estado que o sistema estava inicialmente, quando ele chega no equilíbrio, aquela probabilidade não se altera mais. É aquela probabilidade. Então, se o π1 que a gente encontrou foi igual a 0,2, a probabilidade do sistema estar no estado 1, no equilíbrio, é 0,2, esse valor não se altera em função de qual era o seu estado inicial. Então, se inicialmente ele estava no estado 1, no estado 2, no estado 3, não importa. No equilíbrio, a probabilidade dele estar no estado 1 é 0,2. Acabou, tá? Significa então o seguinte, que, olha, se as probabilidades absolutas elas não se alteram no equilíbrio, ou seja, o que significa não se alterar? Significa que se eu fizer mais uma transição, mais duas, mais 10 transições, o valor dessas probabilidades vai ser o mesmo, não é? Então isso significa matematicamente que se eu pegar esses valores de probabilidade e fizer mais uma transição, multiplicar ele pela cadeia de Markov, ele vai continuar tendo o mesmo valor, vai continuar sendo o mesmo vetor de probabilidades. Então isso que significa, ela não se altera mais, se chegou no equilíbrio ela não se altera mais, então se eu fizer mais uma transição, ele vai continuar tendo o mesmo valor.
Então vai ser a partir dessa equação aqui que a gente vai determinar essas probabilidades. Uma forma de determinar, como a gente viu, é pegar a cadeia de Markov P e elevar ela a um valor muito grande. Só que isso tem dois problemas, né? Primeiro que nem sempre isso vai dar certo, né? Agora, se a gente tiver um computador, a gente eleva a um valor muito grande e aí depois eleva a um valor maior ainda e olha para a cadeia de Markov. Ela se alterou desses dois valores? Não. Então ela chegou no estado de equilíbrio, a gente consegue, pegando lá a linha, né, a gente consegue determinar quais são as probabilidades absolutas, como a gente viu lá atrás. Beleza. Só que, na prática, se a gente tiver num computador, a gente consegue fazer isso. Mas se a gente vai fazer uma prova de concurso, a gente não tem um computador para fazer essa matriz elevado a 100, elevado a 1000. A gente não vai conseguir fazer essa multiplicação 100 vezes de matrizes num concurso. Então a gente precisa de um método que seja mais eficiente, né, na hora de resolver uma questão, de maneira manual, né, fazendo na mão. E é justamente esse que a gente está vendo agora. Então, se tiver um computador, eleva a 100, eleva a 1000. Agora, sem um computador, a gente vai ter que fazer isso na mão. Então, essa equação evidencia que quando o sistema chega ao estado de equilíbrio π, né, mesmo que ocorra mais uma nova transição P, ela resultará no mesmo valor π das probabilidades absolutas. Como elas estão no equilíbrio, elas não vão mais se alterar com novas transições. Além disso, como π é um vetor de probabilidade, né? Ele é um vetor que contém as probabilidades associadas a cada estado. Naturalmente, se eu somar essas probabilidades, o resultado tem que dar 1, né? Eu tenho lá a probabilidade de estar no estado 1, de estar no estado 2 e de estar no estado 3. Só tem essas três opções. Então a soma dessas probabilidades tem que dar 1. Que é o que está dizendo aqui, ó. A soma das probabilidades de todos os estados tem que ser igual a 1. Então nosso π1 mais π2 mais π3 mais π4, né, depende da quantidade de estados, né? Isso tem que dar 1. E aí, para a gente poder, então, aprender como obter essas probabilidades, vamos voltar para aquele nosso exemplo do jardineiro com fertilizante, que tinha essa cadeia de Markov aqui. Então vamos lá, com exemplo, para a gente entender matematicamente como que a gente obtém esse valor de π. Então temos aqui a nossa cadeia de Markov P, com cada uma das probabilidades de transição. Aqui a probabilidade de transição do estado 1 para o estado 1, do estado 1 para o estado 2, do estado 1 para o estado 3 e etc. Né? Observe que o sistema pode atingir qualquer estado a partir de qualquer estado. E essa nossa cadeia de Markov, se a gente for analisar cada estado, já dá para observar de cara que ela é recorrente, não tem nenhum estado absorvente, nenhum estado transiente, todos os estados são recorrentes, e se a gente for testar a periodicidade, a gente vai ver também que todos os estados são aperiódicos, tá? Não existem estados periódicos. Significa dizer que essa cadeia de Markov é ergódica. Então a gente pode aplicar aquela fórmula do π igual a π vezes p, para obter as probabilidades de estado no equilíbrio. Então isso significa que ela possui um estado de equilíbrio cujas probabilidades podem ser calculadas a partir dessa equação, ok? E aí vamos lá. Então a equação diz que π é igual a π vezes p. Quem é π? π é um vetor que contém as probabilidades associadas a cada um desses estados, 1, 2 e 3, no equilíbrio. Nosso sistema, então, tem 3 estados. Essa cadeia de Markov tem 3 estados. Então, a gente vai considerar π1, π2 e π3. Então, π, aqui, ó, π é um vetor que tem os estados 1, 2 e 3. π1 é a probabilidade do nosso sistema estar no estado 1, no equilíbrio. π2, de estar no estado 2 no equilíbrio. π3, probabilidade de estar no estado 3 no equilíbrio. Então esse daqui é o nosso vetor π para esse problema, porque esse problema tem 3 estados. Se tivesse 2 estados, seria só π1 e π2. Se tivessem 4 estados, teria π1, π2, π3 e π4. Então esse daqui é o nosso vetor π. Então π é igual a π, ó, π é igual a π vezes p. Quem é p é a cadeia de Markov do problema. Então tá aqui.
Essa daqui é a equação que a gente quer solucionar. Quem é a incógnita, né? Quem são as incógnitas que a gente quer encontrar? π1, π2 e π3. Então a gente vai montar um sistema a partir disso aqui para conseguir calcular os valores de π1, π2 e π3, que são as probabilidades absolutas de cada estado no equilíbrio. Então vamos lá. Então a gente tem que π1, π2, π3 é igual a π1, π2, π3 vezes essa matriz. Como que eu faço operações com matrizes? Então a gente sabe que eu tenho que fazer linha vezes coluna, linha vezes coluna, linha vezes coluna. O primeiro elemento resultante desse cálculo, né, é justamente o primeiro elemento do vetor, né, o primeiro termo do vetor. Então esse linha vezes a primeira coluna vai dar o valor de π1. Se a gente fizer linha vezes a segunda coluna, eu vou ter o valor de π2. E se eu fizer linha vezes a terceira coluna, eu tenho o valor de π3. Tá? Então, π1 é igual a linha vezes a primeira coluna. Tá aqui, ó. π1 é igual a linha vezes a primeira coluna. Então, isso vai dar π1 vezes 0,3 mais π2 vezes 0,1 mais π3 vezes 0,05, que é o que aparece aqui, ó, 0,3 vezes π1, 0,1 vezes π2, 0,05 vezes π3. É essa expressão aqui. E quem é π2? π2 é linha vezes a segunda coluna. Então vai ser π1 vezes 0,6, π2 vezes 0,6, π3 vezes 0,4, que está aqui, ó. Aí a ordem dos fatores não altera o produto. A gente normalmente coloca a incógnita à direita, né? E à esquerda a gente coloca a constante. Então, 0,6 vezes π1, 0,6 vezes π2, 0,4 vezes π3. E o π3 vai ser igual a linha vezes coluna, π1 vezes 0,1, π2 vezes 0,3, π3 vezes 0,55. Justamente o que está aqui. Então, essas três equações daqui, a gente conseguiu extrair justamente dessa expressão. Só que aí lembre-se, né, tem uma quarta expressão que também a gente pode utilizar, que é aquela que diz para a gente que a soma dessas probabilidades tem que ser igual a 1. Então, π1 mais π2 mais π3 é igual a 1. Então, nós temos 4 equações e 3 incógnitas. Só que para resolver um sistema linear, como ele tem 3 incógnitas, a gente só precisaria de 3 equações. Então, na prática, a gente pode excluir qualquer uma dessas 4 aqui. A gente só precisa ficar com 3. E aí, por exemplo, a gente vai excluir a primeira, por exemplo. E aí a gente vai ficar só com essas 3 equações aqui. Temos 3 equações, temos 3 incógnitas, π1, π2 e π3. Esse nosso problema, a princípio, vai ter uma solução, né? A gente vai ser capaz de solucionar ele. Então, né, pode-se descartar qualquer uma das 3 equações, qualquer uma das 4 a gente pode descartar, né? Só que é bom manter essa, porque essa é a equação que já está mais arrumada, né? Então seria interessante a gente excluir uma das 3 primeiras. Essas 3 equações, e todas as equações são redundantes, tá? Então a gente pode eliminar uma delas. E solucionar o sistema linear utilizando as 3 demais equações. Descartando a primeira equação e isolando as incógnitas, chegamos ao seguinte sistema linear. Então o que a gente vai fazer aqui, ó? Vamos ficar com essas 3, né? Descartamos a primeira, vamos ficar com essas 3 aqui. A equação 3, essa daqui, que é a última, ela já está arrumadinha, né? Então a gente não precisa nem mexer. Tá vendo que ela está igualzinha aqui? Só que as outras a gente tem que tentar organizar de um jeito para ficar como está essa daqui, ó. Alguma coisa vezes π1, mais alguma coisa vezes π2, mais alguma coisa vezes π3, é igual a um valor. Então, para fazer isso, a gente vai reorganizar essas 2 equações. Então, reorganizando primeiro essa daqui, o que a gente pode fazer? Ó? Vamos passar o π2 para esse lado de cá. Ó. Passa o π2 para o lado direito. Ele é positivo, né? Vai passar para cá, vai ficar negativo. Aqui seria 1π2. Então, eu vou passar esse 1π2 para cá subtraindo. Vai subtrair quem? O 0,6π2. 0,6 menos 1 dá menos 0,4. Então, isso daqui vai ser
menos 0,4 π2, certo? E aí, desse lado de cá, como eu tirei o π2, aqui vai ser igual a zero. Então, a gente vai ter que 0,6 π1 menos 0,4 π2 mais 0,4 π3 é igual a zero, que é essa expressão que está aqui, ó. Então, essa expressão daqui é simplesmente a gente reorganizou essa equação. E essa expressão daqui é reorganizar essa equação aqui. Então, usando essa mesma lógica, vou passar o 1π3 para esse lado de cá subtraindo. Vai ficar 0,55 menos 1 dá menos 0,45. Então, isso vai ficar 0,1 π1 mais 0,3 π2 menos 0,45 π3 é igual a zero, que é o que aparece aqui. Beleza? E aí, nesse momento, nós temos o nosso sistema linear bonitinho, ó. Nosso sistema linear com 3 incógnitas, tá vendo que elas estão bem definidas aqui? Bem organizadas? E 3 equações. Com isso, basta agora a gente resolver o nosso sistema linear. É lógico que não vai dar tempo, né, de eu parar para mostrar para vocês como resolver um sistema linear. Mas eu vou pegar uma calculadora aqui online que vocês podem utilizar para estar encontrando a solução desse sistema, tá? Mas lembrando que na prova, né, de concurso, por exemplo, vocês precisam lembrar como resolver um sistema linear. Eu vou pegar uma calculadora aqui rapidinho só para mostrar a solução de maneira bem rápida, tá? Então tá aqui, ó, abri uma calculadora, logo a primeira que eu encontrei, ela mostra pra gente solução de sistemas de equações lineares. Para a gente poder conseguir solucionar o problema, basta a gente entrar aqui com as constantes. Tá vendo? x1, x2, x3 seria o nosso π1, π2 e π3. Então vamos olhar lá e vamos ver lá quais são as constantes. Vamos passar para cá. Então a gente tem 0,6 menos 0,4, 0,4. 0,6 menos 0,4, 0,4. E aqui é zero, né? É igual a zero. Temos também 0,1, 0,3 menos 0,45. 0,1, 0,3 menos 0,45 é igual a zero. E a última equação é tudo 1, né? Que é π1 mais π2 mais π3 é igual a 1. Então, digitei aqui os termos desse nosso sistema. E aí vamos obter a solução utilizando a regra de Cramer, que eu acho que é a mais conhecida, né? Então tá aqui, ó. Clicou solução via regra de Cramer. O que ele fez pra gente? Ó, ele escreveu qual é a equação. Aqui a gente colocou a matriz dos coeficientes, né? Calculamos o determinante dela. Aí vocês lembram como é que faz o determinante? Seria esse vezes esse vezes esse, mais esse vezes esse vezes esse, mais esse vezes esse vezes esse, menos esse vezes esse vezes esse, menos esse vezes esse vezes esse, menos esse vezes esse vezes esse. Fizer essa conta vai dar 0,59. Falei bem rápido o determinante. E aí aqui vocês observam que ele está detalhando para a gente a solução, né? O que seria esse ΔI? É exatamente essa mesma matriz, né? Só que anulando esses primeiros termos daqui, tá vendo? Então aqui ficou zero. Qual é o ΔI? Fazendo esses dois aqui serem iguais a zero, tá vendo? E quem seria o ΔI? Fazendo esses dois termos daqui serem iguais a zero. E aí faz o determinante. Pum, pum, pum. E aí qual é a resposta? O π1, né, que é o nosso x1 aqui, é o ΔI dividido por ΔT. π2, ΔI dividido por ΔT. π3 é o ΔT dividido por ΔT. E aí esses resultados são os resultados usando o método de Cramer, tá? Tem outros métodos e aí solução de sistemas lineares. Isso aí eu vou deixar para vocês lembrarem lá de álgebra linear, como resolver sistemas, tá? Isso aí eu vou deixar para vocês lembrarem, porque a gente não tem como parar para estudar tantos assuntos assim nesse curso. Mas já dei para vocês a ideia. A ideia pega a matéria de sistemas lineares e vê como resolver solução de sistemas, tá? Então, voltando para cá, a solução é essa, né? Essa solução daqui é justamente as que a gente demonstrou aqui, usando, nesse caso, o método de Cramer.
tá? Aqui π1, π2 e π3. E eu não sei se vocês lembram, mas aí eu coloquei aqui, ó. Quando a gente fez lá o A16, lá na solução daquele problema lá atrás, que a gente precisou, da aula retrasada, né? Que a gente precisou calcular o A1, o A8 e o A16, lembra disso? E lá a gente verificou que o A16 ele já estava no equilíbrio. Então aquelas probabilidades que a gente encontrou já eram probabilidades no equilíbrio. Então olha só, aquelas probabilidades lá atrás foi essa resposta daqui, ó. 0,1017, 0,52454, 5254, mais ou menos, né? 0,3729. E aí, se a gente observar aquela resposta que a gente encontrou lá atrás, fazendo P elevado a 16, é muito parecida com essa resposta que a gente obteve agora, usando esse método envolvendo o sistema linear. Então, isso foi só para comparar, para dizer que, à medida que a gente pega essa nossa cadeia de Markov e eleva ela a um valor muito grande, ela vai tender às suas probabilidades no equilíbrio. Justamente como a gente percebeu fazendo P elevado a 16 e agora calculando, usando essa fórmula que considera que, a partir do momento que a gente está no equilíbrio, não importa se eu faço mais uma transição, que o valor de π, né, das probabilidades absolutas, não vai mais alterar. Beleza? Então essa solução aqui é a solução para a gente encontrar o valor das probabilidades no equilíbrio, né, as probabilidades dos estados no equilíbrio, usando sistemas lineares, que é uma maneira que é mais fácil de se obter manualmente, tá? Observe também que nesse exemplo as probabilidades de estado no equilíbrio mostram que no longo prazo a condição do solo será boa em aproximadamente 10%, tá vendo? Vai ser razoável em aproximadamente 53% e ruim em aproximadamente 37%. Então, equivalente, né, àquilo que a gente encontrou usando o P elevado a 16, né, o A elevado a 16, a gente encontrou agora usando essa fórmula para as probabilidades de estado no equilíbrio, tá? E o resultado demonstra isso daqui, né? Essa é a explicação do resultado. É mais provável que no longo prazo a condição do nosso solo esteja razoável. Esse que é o que tem a maior probabilidade, né? E aí, para finalizar essa aula, outro parâmetro, né, outra medida também importante envolvendo cadeias Markov é o chamado tempo médio de retorno, ou tempo médio de primeiro retorno, que seria, em média, quantos períodos, né, nesse nosso exemplo, quantas estações que o nosso sistema, o nosso solo, leva para retornar para o estado de onde ele saiu. Então, se ele saiu do estado 1, quanto tempo em média que ele leva para retornar para o estado 1? Se ele saiu do estado 2, quanto tempo em média que ele leva para retornar ao estado 2? Se ele saiu do estado 3, quanto tempo em média que ele leva para retornar ao estado 3? Então essa também é uma medida importante e ela pode ser obtida diretamente das probabilidades absolutas. A probabilidade absoluta mostra para a gente a chance de o solo estar naquele estado, no equilíbrio. Se eu fizer 1 dividido por isso, eu vou ter, em média, quanto tempo que leva para o sistema retornar para aquele estado. Então é bem fácil a conta. Ó. Então tá aqui. Outro parâmetro é o tempo médio de retorno. Determina o número esperado de transições para que o sistema retorne para aquele estado J. Ele também é chamado de tempo médio de primeiro retorno e alguns autores chamam ele de tempo médio de recorrência. Que recorrência no sentido de você estar retornando para ele. Sendo obtido a partir das probabilidades de estado no equilíbrio com essa equação daqui. Ó. Esse μJJ vai representar o tempo médio de retorno, o número médio de transições para retornar para o estado J. Basta a gente fazer 1 dividido por πJ, onde πJ é a probabilidade de estar no estado J no equilíbrio. Tá? Então, voltando ao exemplo do jardineiro, em que esse daqui é o valor de π1, o valor de π2 e o valor de π3. Como que eu calculo o tempo médio de retorno ao estado 1? Imagina que a gente estava inicialmente no estado 1. Quanto tempo em média que a gente leva para retornar ao estado 1? Então é só fazer 1 dividido por π1
π1 é 0,1017, isso dá 9,83. Aproximadamente 10, né? Então, nosso sistema, ele leva em torno de 10 estações para retornar à condição boa. Não é isso? Porque o estado 1 é o bom. Então, ele leva, em média, 10 estações para retornar para o estado bom. Então, se ele saiu do estado bom, ele leva, em média, 10 estações para retornar para o estado bom. O Mi22 é retorno para o estado 2, é o tempo médio de retorno para o estado 2. É 1 dividido pela probabilidade de estar no estado 2 no equilíbrio, que é 0,5254. 1 dividido por isso dá 1,9. Então, nosso sistema leva aproximadamente 2 estações para retornar para o estado razoável. É lógico, né? Como ele é aproximadamente 50% de chance de se encontrar no estado 2, em média, a gente vai estar retornando a ele de 2 em 2 estações. Tá? E de retorno, tempo de retorno médio para o estado 3, 1 dividido por π3, 1 dividido por 0,3729, que dá aproximadamente 2,68. Então, a conclusão é que esse Mi11 é o tempo médio de retorno ao estado 1, estado bom. Mi22 é o tempo médio de retorno ao estado 2, que é o estado razoável. Mi33, tempo médio de retorno ao estado 3, que é o estado ruim. Esses resultados estão mostrando para a gente que levará aproximadamente 10 estações para que o solo volte a ter uma condição boa, aproximadamente 2 estações para que ele volte a ter uma condição razoável, e aproximadamente 3 estações para que ele volte a ter um estado ruim, uma condição ruim. Né? Sabendo que ele saiu da condição ruim, quanto tempo em média que ele vai levar para retornar à condição ruim? 2,68, aproximadamente 3 estações. Tá bom? Então fechamos esse vídeo, nos vemos no próximo vídeo. Valeu!